Minha primeira Bíblia apresenta a história de Sansão. Mais uma vez, os israelitas fizeram mal aos olhos de Deus. Adoraram os falsos deuses de outras religiões. Como consequência... Sim, entrem. Oh, obrigado. Eles caíram sob a opressão e o domínio dos filisteus por 40 anos. Os filisteus eram um povo agressivo com os israelitas. Viviam no sudoeste de Israel, entre o mar Mediterrâneo e o rio Jordão. Embora os israelitas tenham abandonado a Deus, ele tinha um plano para libertá-los. Certo homem, chamado Manoá, da tribo de Dan, tinha uma esposa que não podia ter filhos porque era estéril. Um dia, o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: Você não tem filhos porque é estéril, mas em breve conceberá e dará à luz um filho. Portanto, tome cuidado. Não beba vinho ou cidra e evite alimentos impuros, pois esse bebê será especial. Seu cabelo nunca deverá ser cortado, pois ele será um nazireu. Nazireu? Nazareu significa que ele será consagrado a Deus. Será consagrado antes de nascer. Ele terá uma missão importante. Começará a resgatar Israel do poder dos filisteus. A mulher, muito surpresa, correu até onde estava o marido e disse: Você não vai acreditar no que aconteceu? Um homem veio até onde eu estava. Pela sua aparência, ele parecia um anjo de Deus. Não perguntei de onde ele veio, nem ele me disse o nome dele, mas ele me disse que vou engravidar e que vou ter um filho. Não devo beber vinho ou cidra, nem comer alimentos impuros, porque este bebê será um nazireu. Nazireu? Nazireu significa que ele será consagrado a Deus. Este bebê será nazireu desde antes de nascer até o dia em que morrer. E ele me disse que seu cabelo nunca deve ser cortado. Manoá, ao ouvir tudo isso, orou a Deus. Ó Senhor, eu te peço que permitas que aquele homem de Deus que nos enviaste volte para que nos ensine como criar o filho que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá. E o anjo do Senhor apareceu novamente à mulher enquanto ela estava no campo. Ao vê-lo, correu imediatamente para contar a Manoá. Está aqui, ele lhe disse. O homem que me apareceu outro dia está no campo. Rapidamente, Manoá se levantou e seguiu sua esposa até onde estava o anjo do Senhor. Quando ele chegou, ele disse: Você é o homem que falou com minha esposa? Sim, sou eu, ele respondeu. Eu te imploro que nos diga o que temos que fazer com esse bebê que a minha esposa e eu teremos. Como deveremos criar a criança? Como deve se comportar? O anjo do Senhor lhe respondeu: Sua esposa deve cumprir tudo o que eu disse. Ela terá que tomar cuidado para não comer nada impuro, nem beber vinho ou qualquer outra bebida fermentada, e seus cabelos nunca deverão ser cortados, porque será nazireu. Nada mais será necessário. Ele será sempre dedicado ao Senhor. Em suma, ele deverá cumprir todas as instruções que dei. Manoá e sua esposa ficaram felizes com esta notícia e disseram ao anjo do Senhor: Fique um pouco mais. Gostaríamos que você ficasse até prepararmos uma cabra para alimentá-lo. Mesmo que eu fique um pouco, não provarei nada da sua comida. Mas, se você quiser, prepare o bode como oferta queimada e ofereça-o a Jeová. Manoá ainda não havia percebido que aquele homem era o anjo do Senhor. Então ele perguntou a ele: Qual é o seu nome? Assim, quando suas palavras forem cumpridas, poderemos honrá-lo. Por que me pergunta meu nome? O que é admirável? O anjo respondeu. Então Manoá foi preparar um bode para oferecer em holocausto ao Senhor.
e colocou sobre uma rocha. Enquanto Manoá e sua esposa observavam o fogo, o anjo do Senhor realizou um milagre diante de seus olhos. Ele acendeu acima das chamas do holocausto e desapareceu de lá. Ai, meu Deus! Ah! Ao verem isso, atônitos, caíram de cara no chão. Naquele momento, Manoá percebeu que aquele homem era o anjo do Senhor. Oh, ai de nós, vamos morrer, disse ele à esposa, porque temos visto a Deus. E a sua esposa lhe respondeu: não acredito que morreremos. Se o Senhor quisesse nos matar, ele não teria aceitado o holocausto, nem nos contado tudo isso. Certo. Você tem razão. O anjo do Senhor não apareceu novamente diante deles. E assim, depois de um tempo, a mulher deu à luz a um filho. Deus o abençoou e o Espírito de Deus começou a se manifestar nele enquanto ele crescia na terra da tribo de Dan. Este menino, destinado a uma missão muito importante, chamava-se Sansão. Algum tempo depois, a profecia do anjo do Senhor se cumpriu. Sansão havia se tornado homem e nunca havia cortado o cabelo. O Senhor o abençoou com uma força única que superava a de qualquer homem comum. Um dia, Sansão estava numa terra filisteia chamada Timnate. Lá, ele viu uma mulher filisteia, por quem se apaixonou e imediatamente quis se casar com ela. Então ele voltou para seus pais e disse-lhes: eu vi a mulher que quero como esposa e quero que você vá comigo para que eu possa pedi-la em casamento. Vai se casar? Que emocionante! De onde você é? Diga-nos, de que tribo você é? Como se chamam os pais dela? Ela não é de nenhuma tribo. Ela é de Timnate. Ela é filisteia. Filisteia? Mas Sansão, não há uma mulher aceitável para você entre os israelitas, de modo que você deva ir procurar entre aqueles filisteus incircuncisos? É ela quem eu gosto. Ela realmente agradou os meus olhos. Eu quero que seja minha esposa. Então, por favor, eu quero que você vá comigo para que possamos conversar com os pais dela. Os pais de Sansão não sabiam que isso vinha de Jeová, que procurava uma oportunidade para eles enfrentarem os filisteus, visto que eles dominavam Israel naquela época. Eles aceitaram e partiram para Timnate. Em determinado momento da viagem, Sansão estava sozinho, perto de um vinhedo em Timnate. Lá, ele ouviu rugidos. E quando percebeu, viu que era um leão vindo atacá-lo. O Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão. Ele agarrou o leão com força e o despedaçou, como se fosse uma cabra e sem ter nada nas mãos. Depois, saiu daquele lugar e voltou para seus pais, mas não lhes contou o que havia feito com o leão. Quando chegaram a Timnate, conversaram com a mulher de quem Sansão gostava e fizeram planos para se prepararem para o casamento. Eles então voltaram para casa, mas logo voltariam para celebrar o casamento. Algum tempo depois, quando chegou o dia do casamento, eles voltaram para Timnate. Durante a viagem, Sansão saiu novamente da estrada e passou pelo mesmo local onde havia matado o leão há algum tempo, pois queria ver o cadáver. Chegando lá, descobriu que um enxame de abelhas havia feito mel dentro do cadáver do leão. Ele pegou um pouco do mel com as mãos e comeu, enquanto continuava seu caminho. Quando encontrou com seus pais, lhes ofereceu mel e eles também tomaram.
mas não lhes contou de onde tirou aquele mel. Durante o casamento, que geralmente durava 7 dias, prepararam um grande banquete e selecionaram 30 filisteus para acompanhar Sansão durante o casamento. Tenho um enigma para vocês, lhes disse Sansão. Se vocês adivinharem antes dos 7 dias que dura o banquete, eu lhes darei 30 vestidos de linho e 30 vestidos festivos. Mas se não adivinharem, vocês então me darão os 30 vestidos de linho e os 30 vestidos de festa, ok? Vai, vamos, conte pra gente o seu enigma, responderam. Então ele disse a eles: do que come, vem a comida, e do forte vem a doçura. O que é? Nenhum deles sabia a resposta. Os dias se passaram e ninguém conseguiu resolver o enigma. Então estes homens se aproximaram da mulher de Sansão e disseram: você tem que convencer seu marido a lhe contar a resposta do enigma. E tem que contá-la para nós. Caso contrário, queimaremos você e a casa do seu pai. Eles nos convidaram aqui para nos roubar? A esposa, em vez de contar a Sansão sobre essa ameaça, procurou uma maneira de obter a resposta. Então ela foi até ele chorando. Achei que você me amava. Você me odeia. Eu não sei por que eu vou me casar com você. Minha mãe estava certa. Mas, mulher, o que há de errado com você? Claro que eu te amo. Não, você não me ama. Você me odeia. Se você me amasse, você me contaria a resposta para o enigma que você deu ao meu povo. Não, mulher. Eu nem contei para o meu pai e nem para minha mãe. Por que eu daria isso a você? Assim, durante os 7 dias que durou o banquete, ela insistiu e chorou. Até que finalmente, no 7º dia, cansado do seu choro, Sansão lhe deu a resposta. Obrigado. E rapidamente ela revelou a resposta ao seu povo. Naquele mesmo dia, ao anoitecer, os homens foram até Sansão e lhe disseram: o que é mais doce que o mel? E o que é mais forte que um leão? Sansão, sabendo que sua esposa estava do lado dos filisteus, ficou muito zangado e disse: se não fosse pela minha mulher, você não saberia a resposta. E ele saiu de lá. Foi para Asquelon. Lá, ele matou 30 filisteus, pegou suas roupas e deu para quem havia resolvido o enigma. Enfurecido, ele voltou para a casa dos pais. E agora, hein? Então a resposta de Sansão foi dada a um dos acompanhantes do casamento, porque eles tiveram que terminar a cerimônia. Depois de algum tempo, durante a colheita do trigo, Sansão, já tranquilo, trouxe uma cabra de presente para sua esposa e foi visitá-la. Vou para o quarto da minha esposa, ele disse. Mas o pai dela não permitiu que ele entrasse. Percebi que você odiava minha filha e por isso eu tive certeza de que você a odiava e eu dei a um de seus companheiros de casamento para se casar com ela. E então Sansão começou a ficar bravo e o seu pai disse: Mas lá está minha filha mais nova. Ela não é mais bonita? Se case com ela em vez da mais velha. Sansão, ainda mais furioso, respondeu: agora, seja o que for que eu faça aos filisteus, não terei culpa. Então, ele foi caçar 300 raposas, as amarrou aos pares, cauda com cauda, e amarrou uma tocha em cada par. Depois acendeu as tochas e soltou as raposas para percorrerem os campos dos filisteus. Assim, ele ateou fogo ao trigo, às vinhas e todas as colheitas que tinham. Os filisteus perguntaram: quem fez isso? Foi Sansão. Alguns disseram: o genro do Timnateu, porque ele tirou a mulher e deu ao seu companheiro.
Foi por isso que os irados filisteus capturaram e queimaram o que seria a esposa e o pai de Sansão. Quando Sansão soube disso, disse aos filisteus: juro que vou me vingar do que vocês fizeram e não vou descansar até fazer isso. E ele os atacou com grande fúria. Depois foi morar numa caverna que ficava na rocha de Etã. Mais tarde, os filisteus subiram e acamparam em Judá. Os homens de Judá perguntaram: o que está fazendo aqui? Viemos para levar Sansão como prisioneiro, responderam. Para fazer com ele a mesma coisa que ele fez conosco. Blá, 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 blá. Rapidamente, 3.000 homens de Judá desceram à caverna onde Sansão estava e lhe disseram: o que você fez com os filisteus? Você não entendeu que eles nos governam? Eu simplesmente fiz com eles a mesma coisa que eles fizeram comigo. Ele respondeu: os filisteus estão esperando por você. Estão fazendo guerra contra nós por sua causa. Viemos amarrá-lo para entregá-lo a eles. Ok. Apenas me prometa que você não vai me matar. Sansão disse para eles: ok, não vamos matar você. Vamos amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus. Então, o amarraram com 2 cordas novas e o entregaram aos filisteus. Todos os filisteus gritaram triunfantes por terem capturado Sansão. Senhores, apresento-lhes o poderoso Sansão. O homem mais forte do mundo está em nossas mãos. Enquanto os filisteus celebravam, o Espírito do Senhor desceu poderosamente sobre Sansão. E as cordas que ele segurava se tornaram como fios queimados no fogo. Finalmente, os dias de Sansão acabaram. Quem ri agora, Sansão? Encontrando a queixada de um burro, ele a tomou como arma. Não se preocupe, apenas uma queixada de burro. Ele os atacou e matou o exército de 1.000 filisteus. Então Sansão disse: com a queixada de um burro, matei um monte e 2 montões. Com a queixada de um burro, matei um exército de 1.000 homens. Então, ele jogou a queixada de sua mão e chamou aquele lugar de Hamat Lehi, que significa Monte da Queixada. Depois de ter lutado com tantos homens, Sansão estava com sede e muito cansado e chamou Jeová. Senhor, deste a teu servo essa grande vitória. Vou morrer assim? Sedento? Por favor, me dê uma bebida. Então, Deus abriu a bacia que estava naquele lugar. E dali saiu água. Ele bebeu, recuperou as forças e reviveu. Após este grande feito, Sansão foi o novo juiz de Israel por 20 anos. Certa noite, Sansão chegou a uma cidade filisteia chamada Gaza e decidiu passar a noite ali. Quando os habitantes de Gaza souberam da sua chegada, cercaram o local e trancaram os enormes portões da cidade. Durante toda a noite, permaneceram em silêncio, vigiando a porta, e entre si disseram: vamos ficar aqui e esperar até o amanhecer para matar Sansão. Mas Sansão ficou acordado até meia-noite. Ao perceber que os portões da cidade estavam fechados, ele os derrubou, inclusive os pilares, e colocou nos ombros como se nada tivesse acontecido, e os carregou até o topo da montanha em frente a Hebrom. Depois de um tempo, Sansão se apaixonou profundamente por uma mulher filisteia do vale de Sorek,
Seu nome era Dalila. Os governantes dos filisteus sabiam que Sansão gostava de Dalila. Então viram uma oportunidade de capturá-lo. Então foram até Dalila e lhe disseram: seduza Sansão para que ele lhe conte o segredo de sua tremenda força e assim saiba como podemos derrotá-lo, para que possamos amarrá-lo e subjugá-lo. E o que me darão em troca? Perguntou Dalila. Cada um de nós lhe dará 1.100 ciclos de moedas de prata. Ok. Quando Dalila estava com Sansão, ela não perdeu a oportunidade de descobrir o segredo da sua força. E ela perguntou a ele: Sansão, você me ama? Sim, eu te amo, Dalila. Então, se você me ama, vai me contar tudo. Não deve haver segredos entre nós. Claro, não deve haver segredos. Então me conte o segredo da sua força. O que te torna tão forte e como você pode ser amarrado com segurança? Sansão respondeu: bem, vou te dizer. Se me amarrarem com 7 cordas de vime verde que não estão secas, perderei minhas forças e serei como qualquer outro homem. Alguns dos filisteus que estavam à espreita deram então os 7 vimes verdes a Dalila. Dalila amarrou Sansão com eles. Então ela gritou: Sansão, os filisteus estão vindo atacar você. Sansão se levantou imediatamente e quebrou as cordas como se nada tivesse acontecido. Então Dalila lhe disse: você mentiu para mim? Você está zombando de mim, contando mentiras? Vamos lá, por favor, me diga. Como posso amarrá-lo com segurança? Dalila insistia e insistia. Então Sansão lhe disse: tudo bem, eu vou te falar então. Se me amarrarem bem, com cordas novas que não foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem comum. Enquanto alguns filisteus estavam à espreita na sala, Dalila pegou cordas novas, amarrou Sansão e gritou: Sansão, os filisteus estão contra você! Sansão se levantou e quebrou as cordas como se fossem fios. Veja, você não me ama, você apenas me engana. E assim, durante os dias, Dalila insistia e insistia. Tá bom, eu vou te contar. Se você tecer minhas 7 tranças do meu cabelo com um tear e prender com uma estaca, então ficarei fraco e serei como qualquer outro homem comum. Então, enquanto Sansão dormia, Dalila teceu suas 7 tranças no tear e a furou então com uma estaca. Então gritou: Sansão, os filisteus estão vindo para capturar você. Sansão acordou, ligou o tear e removeu a estaca sem nenhum problema. Onde estão? Onde estão? Como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Você zombou de mim 3 vezes e não me conta seus segredos. E assim, todos os dias Dalila o pressionava e insistia. Isso atormentava tanto Sansão que ele se sentia mal ao ouvir o choro dela. Tá bom, eu vou te dizer. Finalmente, Sansão lhe contou o segredo. O segredo da minha força está em meu cabelo. Sério? Sim, meu cabelo nunca foi cortado. Ele explicou. Porque eu sou nazireu, sou consagrado a Deus desde antes de nascer. Se eu raspasse a cabeça, perderia minhas forças e ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila percebeu que desta vez ele lhe havia contado a verdade, ela mandou chamar os governantes dos filisteus e lhes contou o segredo de Sansão. E os filisteus
Lhes deram a prata que haviam oferecido. Mais tarde, Dalila fez Sansão dormir no seu colo. Enquanto ele dormia, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo de Sansão. Sansão? Eles cortaram seu cabelo para que sua força o abandonasse. Então ela gritou: Sansão, os filisteus estão vindo para capturar você. Sansão acordou do seu sonho e pensou: eu vou me livrar deles como das outras vezes, com certeza. Mas ele não sabia que Deus o havia abandonado. O que me acontece? Por que eu me sinto fraco? Quando ele percebeu que havia perdido as forças, os filisteus o capturaram e arrancaram seus olhos. Ele foi levado para uma prisão em Gaza, onde foi preso com correntes de bronze e forçado a moer cereais na prisão. Este não era o plano que Deus tinha para Sansão. Era ele quem iria libertar o povo de Israel dos filisteus. Porém, ao se deixar levar pelos seus desejos, ele se afastou cada vez mais do plano de Deus. O tempo passou e o cabelo de Sansão voltou a crescer. Certo dia, os governantes dos filisteus se reuniram no seu templo e fizeram uma grande festa para oferecer sacrifício ao seu deus, Dagon, e disseram: nosso deus Dagon nos deu Sansão, nosso maior inimigo. Todo o povo filisteu louvou o seu deus. Quando estavam muito felizes, diziam entre si: vamos trazer Sansão para que possamos nos divertir e tirar sarro dele. Assim, Sansão foi tirado da prisão e todos começaram a rir dele. Fizeram-no ficar entre as colunas. Sansão disse ao jovem que o conduzia pela mão: por favor, me coloque onde eu possa tocar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me apoiar nelas. Naquele momento, o templo estava cheio de homens e mulheres filisteias. Todos os governantes dos filisteus estavam lá. No topo estavam cerca de 3.000 homens e mulheres que se divertiam às custas de Sansão. Então Sansão orou a Deus: ó Senhor Jeová, lembra-te de mim. Eu te rogo que me dê forças só mais uma vez, para que eu possa me vingar dos filisteus por terem arrancado meus olhos. Deus respondeu à oração de Sansão. Então, tocou as 2 colunas que sustentavam o templo e, as empurrando com as 2 mãos, gritou com todas as forças: que eu morra junto com os filisteus! Caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Sansão também morreu lá. Foram muitos que Sansão matou quando morreu, do que aqueles que ele matou enquanto estava vivo. Seus irmãos israelitas resgataram Sansão e ele foi sepultado em Zorá e Estaol, próximo ao túmulo do seu pai Manoá. Depois de Sansão, os israelitas emergentes se afastaram cada vez mais de Deus, causando grande caos entre eles. Eles se entregaram à idolatria. Houve violência entre eles, abusos e falta de justiça. Tudo porque, naqueles dias, não havia rei em Israel. Todo mundo fez o que parecia certo para ele.
Se inscreva, comente, deixe seu like e siga a gente nas redes sociais.